Quarta sessão extraordinária, quinta legislatura. Às 18 horas, do dia 24 de 3 de 2016, e havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Extraordinária. Conforme impedimento do vereador Marcos Arleinaz de discutir e votar tal parecer, por ser de interesse particular, conforme determina o parágrafo 7º do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Convido, sou suplente, o senhor João Francisco Pontarolo, para assumir o seu lugar. Por favor. João Francisco. Peço ao vereador João Sávio para fazer oração de abertura. Peço ao assessor jurídico Diego Thiago Pereira para fazer a leitura do parecer final da comissão processante número 01 de 2015. Tá. Eu fiz um requerimento hoje, na parte da tarde, e eu não recebi nenhuma resposta ainda acerca dele. Foi protocolado junto a essa comissão. Foi enviado via e-mail, senhor? Não recebi. Gostaria de ter acesso ao teor dele. Podia. Tocar. Essa se aceita, né?
Queria que constasse na ata que está sendo entregue a resposta para mim neste ato aqui da sessão, que o envio por e-mail não é regulamentado nem por lei, nem pelo procedimento que move essa comissão. Temos que constasse isso, presidente. Obrigado. Então podemos prosseguir. Então peço aí para o assessor, né, jurídico, Diego Thiago Pereira, para fazer a leitura do parecer final da comissão processante. A todos. Eu vou fazer aqui a leitura do parecer final. Eu conto com a atenção de todos os vereadores e também com o silêncio de quem está assistindo, porque são mais de 50 páginas, então aí a gente vai ter pelo menos umas 2 horas de leitura. Então eu conto aí com a compreensão de vocês. Câmara Municipal de Guamiranga, Comissão Processante número 1 de 2015. Parecer final. A comissão processante, constituída na sessão do dia 7 de dezembro de 2015, de acordo com a ata constante nas folhas 16 e 17 dos autos, e da competente resolução número 42 de 2015, composta pelo senhor vereador presidente João Sávio, vereador relator Cleberson Cordiak, vereador membro Nelson Fila, integrantes da comissão processante da Câmara Municipal de Vereadores de Guamiranga, Paraná, tendo como denunciante o senhor Edenilson Gaef da Costa e denunciado o senhor vereador Marcos Ailenas, brasileiro, casado, residente domiciliado na rua Vicente Cagiano, sem número, nessa cidade de Guamiranga, com a incumbência de apurar os fatos relatados na denúncia contra o vereador, feita em razão de supostamente ou acusado manter contratos com o município de Guamiranga. Vem apresentar parecer final. Por iniciativa de um cidadão de nome Edenilson Gaef da Costa, qualificado na peça da denúncia datada de 20 de janeiro de 2014, protocolada e recebida na Câmara Municipal de Vereadores de Guamiranga, na mesma data, denúncia com pedido de providências deste legislativo no sentido de iniciar investigação para apurar as supostas irregularidades nos contratos entre as empresas do vereador Marcos Ailenas e a Prefeitura Municipal de Guamiranga. A denúncia oferecida culminou no requerimento assinado pelos vereadores César Lava, João Sávio, Natan Pontarolo, Cleberson Condiac e Luiz Antônio Panco, e referiu-se à prática de condutas tipificadas na Lei de Improbidade Administrativa e ao desrespeito aos preceitos constitucionais descritos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, também é o disposto no inciso 9 do artigo 29 da Carta Magna, ainda desrespeitou o artigo 58, inciso 2, a linha A da Constituição do Estado do Paraná, os quais encontram descritos no relatório da Comissão Especial de Inquérito, relatório este aprovado pelo Decreto Legislativo número 1 de 2015, que determinou a abertura da comissão processante em face do vereador Marcos Nas, com vistas a apurar as ilegalidades dos contratos administrativos firmados pelo município de Guamiranga com as empresas de propriedade do vereador. Do relatório final da Comissão Especial de Inquérito. O relatório final da Comissão Especial de Inquérito, instaurada para investigar a denúncia, após requerer todos os documentos e realizar todas as diligências necessárias à elucidação dos fatos narrados, trouxe os seguintes argumentos. A. Requisitado da administração municipal a apresentação dos procedimentos licitatórios que culminaram com a contratação da empresa de propriedade do vereador Marcos Ailenas, foram apresentados diversos documentos. A folha 150 dos autos dessa Comissão Especial de Inquérito consta termo de homologação e adjudicação, no qual a empresa Nazi Chapielski Limitada sagrou-se vencedora do certame, para o fornecimento de materiais de construção para o município até o valor de R$ 106.120,50. A folha 55 dos autos consta contrato social da empresa supramencionada, dando conta de que o vereador Marcos Ailenas é o sócio administrador da mesma. A folha 155 consta o contrato administrativo decorrente de tal licitação, no qual o vereador Marcos Ailenas assina como preposto legal da empresa. Referido contrato está datado de 22 de abril de 2013. B. A folha 192 consta a ata de pregão presencial número 60 de 2013, dando conta de que a empresa Marcos Ailenas ME sagrou-se vencedora de outro procedimento licitatório. A folha 131 consta documento emitido pela Receita Federal do Brasil confirmando o trato de empresa individual.
Ademais, o referido relatório final da Comissão Especial de Inquérito trouxe considerações a respeito da ilegalidade da contratação das empresas do vereador pelo município de Guamiranga. Vejamos. Considerações sobre a contratação das empresas de propriedade do vereador Marcos Arlenaz. Cumpre observar já de início que efetivamente o município de Guamiranga vem mantendo o contrato administrativo com a empresa de propriedade do vereador Marcos Arlenaz. Diga-se de passagem, ambas as empresas citadas acima não são apenas de propriedade do referido vereador, como são efetivamente controladas por ele. Nesse aspecto, há de se considerar primeiramente as seguintes disposições constitucionais. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e dos seguintes preceitos. Inciso 9. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança similares no que couber ao disposto nessa Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Veja que a Constituição Federal determinou que a legislação municipal deve determinar para os vereadores as mesmas incompatibilidades proporcionalmente que são próprias dos congressistas no Congresso Nacional e dos deputados estaduais nas Assembleias Legislativas. Daí deve-se passar a análise do que está disposto na Constituição Federal no artigo 54, inciso 2, alínea A. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, desde a posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Assim, a Constituição Federal, na linha A do inciso 2 do artigo 54, proíbe que os congressistas sejam proprietários, controladores ou diretores de empresas que gozem de qualquer tipo de favor decorrente de contrato firmado com o poder público. Por outro lado, o inciso 9 do artigo 29, que trata das competências municipais, estabelece que a legislação municipal deve determinar para os vereadores as mesmas incompatibilidades que são determinadas pela Constituição Federal aos congressistas. Trata-se do princípio da simetria federativa, segundo o qual os entes menores da federação devem ser assemelhados aos maiores. Como decorrência da aplicação do princípio da simetria federativa, tem-se que as disposições constitucionais próprias do Congresso Nacional devem ser observadas no que couber nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Conclui-se, portanto, que o vereador, desde a posse, não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que firme contrato administrativo com o executivo local por expressa proibição constitucional. Ainda que, eventualmente, a legislação local, a lei orgânica do município, tenha dispositivo que permita esse tipo de contrato, tal dispositivo padece de vício de inconstitucionalidade material por contrariar norma expressa da Constituição Federal. A mesma proibição consta da Constituição do Estado do Paraná no artigo 58, inciso 2, alínea A. Os deputados não poderão, desde a posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresas que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou exercer nela função remunerada. Fica evidente que houve irregularidade na celebração dos contratos oriundos das licitações mencionadas nos itens anteriores. Sendo as empresas contratadas pelo município de Guamiranga de propriedade do vereador Marcos Arlenaz, que além de ser o proprietário das empresas é o controlador das mesmas, haveriam que ser desclassificados no processo licitatório. Não se pode compreender, inclusive, por quais motivos tal fato, sendo de tamanha relevância, não foi objeto de observação nos pareceres jurídicos de cada procedimento licitatório. A Constituição Federal e a Constituição do Estado do Paraná foram claras ao determinar que o parlamentar, desde a posse, não pode ser proprietário ou controlador da empresa que mantenha ou que queira manter vínculo contratual com o município. E não dá para enquadrar o caso na exceção referente aos contratos de cláusulas uniformes, porquanto ambos os contratos firmados pelas empresas do vereador em comento tratavam de fornecimento de determinados materiais e produtos. Logo, o fato de as empresas serem controladas por um vereador em pleno exercício do mandato pode prejudicar a impessoalidade, a moralidade na execução de ambos os contratos administrativos. A conduta pessoal do vereador Marcos Arlenaz também pode ser questionada na medida em que, ao deixar de se afastar do contrato social das empresas, que foram contratadas pelo município do Guamiranga, feriu os princípios basilares da administração pública que estão descritos no caput do artigo 37 da Constituição Federal,
especialmente os princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Tem-se, pois, possível afronta à lei de improbidade administrativa, notadamente ao artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Quanto aos demais elementos, no curso da investigação foram levantados questionamentos outros quanto à eventual emissão de nota fiscal por parte da empresa de propriedade do vereador Marcos Arlenaz e o pagamento da mesma por parte do município, sendo que o serviço teria sido executado por meio de veículo próprio do município. Considerando que tal matéria depende de contraditório, recomenda-se a abertura de comissão processante em face do vereador com vistas a apurar tal fato com maior profundidade e aplicar as penas devidas. Referida comissão deverá seguir o rito do decreto 201/67, combinado com as disposições da lei orgânica do regimento interno da Câmara Municipal. Conclui-se, portanto, no relatório final, pela ilegalidade dos contratos administrativos firmados pelo município de Guamiranga com as empresas do vereador Marcos Arlenaz, recomendando-se o envio do relatório ao Ministério Público para que fossem tomadas as medidas cabíveis, bem como a abertura de comissão processante a fim de se buscar a aplicação da pena devida aos envolvidos. Após a apresentação do referido relatório, e como já dito anteriormente, o mesmo foi levado à votação no plenário da Câmara e aprovado, dando ensejo à instalação da comissão processante em tela. Do início da instrução. Por conseguinte, com a finalidade de deixar saneado o feito, eliminando-se quaisquer dúvidas e contradições, delimitou-se a natureza da lide e, atendendo a todos os ditames constitucionais, especialmente o rito a ser seguido, e os direitos do acusado em defender-se pertinentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto na ata da primeira reunião da Comissão Processante número 1 de 2015, constante nas folhas 25 a 27 dos autos, da qual dispõe o seguinte. Ata da primeira reunião da Comissão Processante 1 de 2015. Aos 18 dias do mês de dezembro, às 17 horas, reuniram-se nesta Câmara Municipal de Guamiranga os senhores membros da SCP, vereador João Sávio, presidente, Cleverson Cordiac, relator, Nelson Fila, membro, conforme escolhidos na sessão ordinária do dia 14 de dezembro de 2015 e conforme o decreto legislativo número 1 de 2015. Que determina a abertura de comissão processante em face do vereador Marcos Arlenaz com vistas a apurar as ilegalidades dos contratos administrativos firmados pelo município de Guamiranga com as empresas de propriedade do vereador e a resolução número 42 de 2015, devidamente publicada no Diário Oficial do município no dia 16 de novembro de 2015. Nos termos do Decreto-Lei 201 de 67, referidas denúncias foram devidamente incluídas na pauta da primeira sessão, lidas integralmente, foram deliberadas na forma do artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei 201 de 67. Inciso 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Assim cumprido o rito estabelecido pelo referido decreto-lei acima, a sessão plenária houve por bem receber a denúncia por votação da maioria dos seus membros e, ato contínuo, passou ao sorteio dos participantes da comissão. Os membros escolhidos, por sua vez, deliberaram entre si pela escolha do seu presidente e relator. Composta a comissão e definidos os cargos e funções de presidente e relator, o presidente, na forma do inciso 3, recebeu os originais do processo e convocou a presente reunião inaugural. O Decreto-Lei 201 de 67, o artigo 5º, inciso 3, estabelece: recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia. Por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contados do prazo da primeira publicação.
Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e a inquirição das testemunhas. Expedida a resolução para a formalização das deliberações em plenário, de imediato compete à comissão fazer iniciar seus trabalhos dentro do prazo estipulado pela legislação federal, ou seja, dentro de 5 dias a contar da deliberação do plenário da Câmara, o que se faz nesse momento. O objeto e o limite da investigação desta comissão processante é o que consta na denúncia, protocolada pela Comissão Especial de Inquérito. Assim, esta comissão processante deliberou por unanimidade notificar no termo do inciso 2 do Decreto-Lei 201/67, notificar o denunciado, o senhor vereador Marcos Arlenaz, com a remessa de cópia integral da denúncia, documentos que a instruírem, para que no prazo de 10 dias a contar do recebimento da notificação apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretende produzir e role testemunhas até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos contado o prazo da primeira publicação. A comissão também deliberou por unanimidade solicitar à Câmara dos Vereadores que disponibilize os servidores da Casa para auxiliarem os trabalhos da Secretaria dessa comissão, quando necessário, mediante determinação e subordinação ao presidente dessa comissão processante, ficando nomeado para tanto desde já o assessor legislativo Emanuel Juliano da Meira Cavalcim, aprovado por unanimidade por essa comissão. A comissão também deliberou por unanimidade solicitar a disponibilidade do assessor jurídico Diego Pereira para o acompanhamento e assessoramento dos trabalhos da comissão. A comissão ainda deliberou por unanimidade a publicação destes atos no átrio desta Câmara Municipal, no local de costume, bem ainda na imprensa e publicação oficial para necessária publicidade e transparência, sobretudo com o advento da Lei de Acesso às Informações Públicas, Lei nº 12.527/2011, artigo 3º. A comissão também deliberou por unanimidade que fica incumbido ao presidente a adoção dos atos e diligências necessários para a implementação destas deliberações e de quaisquer outros atos necessários para o regular desenvolvimento dos trabalhos dessa comissão. A próxima reunião dessa comissão será realizada mediante convocação do presidente. Com a abertura dos trabalhos de instrução do processo, foi dado prosseguimento à comissão processante, tendo sido efetivada a notificação do denunciado, senhor vereador, a fim de que tomasse conhecimento do conteúdo da ata da primeira reunião da comissão processante, datada de 18 de dezembro de 2015, qual recebeu a notificação em data de 28 de dezembro de 2015 e exarou o recebido, iniciando nesta data a contagem do prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos. Nesta mesma notificação, expediu-se intimação para que apresentasse a defesa prévia, indicando as provas que pretendesse produzir e rolasse testemunhas até o máximo de 10. Da defesa prévia. Em 7 de janeiro de 2016, o denunciado, por intermédio de sua defesa, apresentou a defesa prévia, alegando em síntese: que ocorreu o decurso de prazo da Comissão Especial de Inquérito e a ausência de autorização para prorrogação com votação plenária, ausência de apontamento de dispositivo infringido, ausência de defesa prévia do denunciado antes do recebimento da denúncia, ausência de fundamentação para o recebimento da denúncia. No mérito, alega que há possibilidade do denunciado participar de processo licitatório e que o mesmo não infringiu qualquer norma. Por fim, requer o arquivamento do processo administrativo por ocasião dos preliminares apresentados. Requer também a produção de prova testemunhal. Não arrolou testemunhas nem juntou documentos na defesa prévia. Porém, ficou advertido na carta de notificação que poderia juntar documentos até o final da instrução probatória. Após a apresentação da defesa prévia do denunciado e na esteira dos preceitos legais esculpidos no artigo 5º e 3º do Decreto-Lei 201/67, a comissão processante emitiu em 12 de janeiro de 2016 parecer anexo à ata da segunda reunião da comissão processante 1 de 2015 como segue. Ata da segunda reunião da comissão processante 1 de 2015. Em 12 de janeiro de 2015, às 14 horas, reuniram-se nesta Câmara Municipal de Guamiranga os senhores membros dessa comissão processante, vereador João Sávio, presidente, Cleberson Cordiac, relator, vereador Nelson Fila, membro, deliberaram sobre os encaminhamentos dos trabalhos dessa comissão processante. Considerando que o senhor vereador Marcos Arlenaz apresentou a defesa prévia, o parecer quanto à defesa prévia foi devidamente debatido entre os membros da comissão processante, que o assinaram em peça apartada. Primeiramente, constata-se que a defesa foi protocolada tempestivamente.
Nos termos do parecer relatório que passa a fazer parte integrante desta ata, os membros da comissão processante decidem pela instrução processual com o deferimento de todas as provas requeridas. Fica convocada a próxima reunião da comissão processante para o dia 5 de fevereiro de 2016 às 18 horas. Ainda ficou estipulado que os servidores Manuel Juliano Almeida Cavacim e Sérgio Camargo foram designados para assessorar a Secretaria dos Trabalhos e o Dr. Diego Pereira foi designado para assessorar juridicamente o trabalho da comissão. A seguir, o parecer quanto aos argumentos trazidos na defesa prévia. Os vereadores componentes da Comissão Processante 1/2015 reuniram-se no dia 2 de janeiro de 2015 às 14 horas na sede da Câmara Municipal de Guamiranga e, diante dos apontamentos realizados pela assessoria jurídica, teceram o seguinte relatório quanto à defesa prévia apresentada pelo denunciado nos termos abaixo. Tendo sido notificado em 28 de dezembro de 2014, o senhor vereador Marcos Arlenaz, denunciado, apresentou em sua defesa e alegou em resumo que ocorreu o decurso de prazo da Comissão Especial de Inquérito, a ausência de apontamento do dispositivo infringido, a ausência da defesa prévia do denunciado, a ausência da fundamentação para recebimento da denúncia, alega que há possibilidade do denunciado de participar do processo licitatório e, por fim, requer o arquivamento do processo administrativo por ocasião das preliminares apresentadas. O primeiro argumento da defesa, em sendo o decurso de prazo da Comissão Especial de Inquérito, a ausência de autorização para a prorrogação com votação plenária, não deve prosperar, pois, conforme a dicção do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, o prazo para a referida comissão será limitado. Porém, tal prazo não foi estipulado nesta lei, nem mesmo no regimento interno desta Casa, como se vê no artigo 52 de tal diploma legal. Ademais, caso tal argumento merecesse prosperar, a nulidade se daria apenas na Comissão Especial de Inquérito, o que não alcançaria a Comissão Processante número 2015, pelo fato de ambas as comissões serem distintas em suas formas, integrantes e legislação pertinente, ainda que o objetivo seja a investigação e o processo do mesmo denunciado. Em sua segunda preliminar, o denunciado argumenta a ausência de apontamento do dispositivo infringido. Porém, como vemos nas folhas 3, 4, 7 e 11 da denúncia, os dispositivos infringidos estão numerados e embasados juridicamente. São eles: o artigo 29, inciso 9 da Constituição Federal, o artigo 58, inciso 2, alínea A da Constituição do Estado do Paraná, o artigo 10, inciso 8º da Lei de Improbidade Administrativa, todos combinados entre si, além de afronta diversos princípios que regem a administração pública. No terceiro e no quarto ponto, a defesa do denunciado argumenta a ausência de defesa prévia antes do recebimento da denúncia e nulidade em razão da ausência de fundamentação para o recebimento da denúncia. Porém, como veremos, tais argumentos não se solidificam, pois os incisos 2 e 3 do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67 assim estabelecem. Inciso 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores, sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Inciso 3. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa da cópia da denúncia e os documentos que a instruírem, para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e role testemunhas até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial com intervalo de 3 dias, pelo menos, contado do prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos e diligências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Vê-se do texto da lei acima que não há previsão legal determinando que o denunciado seja intimado para a apresentação da defesa prévia antes do recebimento da denúncia. Tampouco consta a determinação para que a Câmara elabore qualquer tipo de parecer a fim de embasar o recebimento ou não da denúncia. Na realidade, assim como manda a lei, o recebimento ou não da denúncia é decidido por uma consulta feita ao plenário do Legislativo. E essa consulta nada mais é do que o voto pelo recebimento ou não. Será considerada recebida a denúncia se a maioria simples votar favoravelmente ao seu recebimento. É pacífico na jurisprudência brasileira que o Decreto 201 de 67 foi recepcionado pela Constituição
e que trata das regras processuais da cassação de prefeitos por conta de crimes de responsabilidade próprios. Logo, o rito a ser seguido pela comissão processante é o estabelecido pelo referido decreto, pois também trata da cassação e do processo contra vereadores. Assim, não prosperam as alegações de nulidade dos trabalhos da comissão, pela falta de notificação prévia do denunciado, nem pela falta de fundamentação quanto ao recebimento. O fundamento do recebimento da denúncia está no entendimento da maioria dos vereadores, que dos fatos ali narrados devem ser investigados dentro de um processo formal. Cumpre esclarecer que o recebimento da denúncia não implica em apontar necessariamente pela cassação, implica tão somente na compreensão de que os fatos narrados devem ser investigados. Desse modo, o motivo do ato consistente no recebimento da denúncia é a necessidade de investigação. Por outro lado, não há que deixar de mencionar que seria despropositado proceder à notificação prévia do denunciado antes do recebimento da denúncia. A uma, porque, sendo recebida a denúncia, entre os primeiros atos formais está exatamente a notificação para a defesa prévia. A duas, porque antes do recebimento da denúncia, sequer se sabe se haverá ou não comissão processante. Sem a instituição formal da comissão processante, qual seria a autoridade competente para notificar o denunciado? A formação da comissão processante faz-se necessário também para que esses aspectos sejam resolvidos. Enfim, não há que falar em nulidade por conta dos argumentos supramencionados. Quanto ao mérito, o denunciado alega a regularidade dos contratos firmados com a Prefeitura por meio de licitação. Porém, como já bem explanada a denúncia, tais contratos devam de vício. Ainda que, eventualmente, a legislação local tenha dispositivo que permita esse tipo de contrato, tal disposto padece de vício de inconstitucionalidade material por contrariar a norma expressa da Constituição Federal. Tais fatos narrados acima demonstram, diferentemente do que pugna a defesa, a necessidade de se instruir o processo com vistas a apurar mais detalhadamente os processos licitatórios vencidos pelo denunciado e sua validade. Outra vez, cumpre lembrar que iniciar a instrução processual não significa apontar pela cassação do mandato, tão somente significa, como dito, que o caso requer uma análise mais profunda do que foi apresentado na defesa prévia. Por conta disso, o parecer é pelo prosseguimento do feito, com o início da fase da instrução processual e deferimento de todas as provas requeridas pelo denunciado, oficiando o mesmo para a apresentação do rol testemunhal, já que deixou de apresentá-las em defesa prévia, conforme estipula o artigo 5º do inciso 3º do Decreto-Lei 201/67. Ressalva que a prova testemunhal poderá ser juntada até o limite do prazo para a apresentação das alegações finais. No termo da lei, a partir de então, compete ao presidente decidir quanto às provas que serão produzidas. Do início da instrução. Diante de todo o exposto, levando em consideração a gravidade dos fatos contidos na denúncia e os fortes indícios de ter o denunciado incidido nas condutas delitivas descritas em tal peça, a comissão processante, por unanimidade, deliberou para o prosseguimento das investigações e da instrução processual, visando colher mais documentos, provas e indícios da ocorrência delituosa, além daquelas já produzidas. Das audiências. A primeira audiência de instrução da comissão processante foi marcada para o dia 5 de fevereiro de 2016. Porém, a defesa protocolou requerimento de remarcação da referida audiência, pois, segundo ela, não havia acessado com anterioridade o rol testemunhal. Diante de tal requerimento, deliberou-se na própria ata da sessão como segue. Ata de audiência de instrução. Aos 5 de fevereiro de 2016, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Guamiranga os membros da comissão processante, bem como a advogada de defesa, doutora Karen Josiane Janiski Tomal, a fim de ser realizado o oitivo das testemunhas arroladas por essa comissão e o interrogatório do senhor vereador Marcos Arleinas. Por parte da defesa, foi juntado o requerimento de cancelamento da presente audiência por falta de notificação do acusado, acerca das testemunhas arroladas pela comissão, alegando por esse motivo o cerceamento da defesa e ferimento ao princípio do contraditório. Porém, tal requerimento foi indeferido pela comissão nos seguintes termos. Será oportunizado o advogado inquirir todas as testemunhas no momento oportuno, garantindo-se assim ampla defesa do contraditório garantido pela Constituição. A defesa trouxe à baila o princípio do prejuízo, porém, como já pacífico no entendimento dos tribunais superiores, tal princípio só deve ser levantado caso do ato importe prejuízo para alguma das partes. E desta forma, por analogia ao artigo 563 do Código de Processo Penal,
Tal ato não importou prejuízo para nenhuma das partes, já que compareceu o advogado constituída, eles serão assegurados todos os meios de garantir a ampla defesa do contraditório, diferentemente do que alegou o advogado em seu requerimento. Após o presidente requereu a leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito que contém a denúncia. Após a leitura da denúncia, o vereador Nelson Filho indagou ao presidente que não tinha conhecimento da presente audiência de instrução, mesmo tendo participado de todas as reuniões da comissão, inclusive da que estipulou a data para as testemunhas, a data e as testemunhas a serem arroladas, conforme atas anexas a este processo. E que por esse motivo requereu a suspensão a fim de remarcar a audiência. Após ouvir o requerimento do vereador Nelson Filho, o presidente desta comissão, o vereador João Sávio, acatou o requerimento, mesmo discordando dos argumentos apresentados, e determinou nova intimação da defesa dos membros da comissão e de todas as testemunhas arroladas pela comissão, que são Simone Galvão, Cristiane Pacheco dos Santos, Nilson Roberto Tati, Cláudia Andréia Schomberger Pontarolo, Jefferson Gonçalves Pereira, Maurício Eidan e Bruno Rebinski. E após a oitiva das testemunhas, seria feito o interrogatório do réu. Intimações essas que serão encaminhadas oportunamente, marcada a data da audiência desde logo, salvo força maior ou requerimento da defesa, para o dia 16 de fevereiro de 2016, às 13 horas. Diante disto, a comissão marcou nova data para a audiência de instrução, ficando estipulado para o dia 16 de fevereiro. Foram realizadas todas as notificações necessárias, inclusive enviando o rol testemunhal completo para a defesa do acusado, ante o requerimento apresentado na tentativa de audiência anterior. Iniciada a nova audiência na data designada, o presidente João Sávio, justificadamente, sem fundamentação, requereu o arquivamento do feito, consultando os demais membros da comissão, como veremos na ata da sessão a seguir. Ato da audiência de instrução. Aos 16 de fevereiro de 2016, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Guamiranga os membros da comissão processante, bem como o advogado de defesa, Dr. Fernando Estevão de Neca, a fim de ser realizada a oitiva das testemunhas arroladas por esta comissão, e o interrogatório do senhor vereador Marcos Arlenaz. Na ocasião, o vereador João Sávio questionou ao vereador Cleberson Cordiak se o seu voto era pelo arquivamento ou não do feito. Em resposta, o vereador Cleberson negou o arquivamento. Após o presidente realizou o mesmo questionamento ao vereador membro da comissão, o senhor Nelson Fila. O mesmo votou pelo arquivamento. Diante disto, o presidente da comissão, João Sávio, requereu o arquivamento com base no livre convencimento motivado. Desta forma, pela inteligência dos artigos 55 e inciso 1 do regimento interno desta Casa, combinado com o artigo 5º e inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 67, tal decisão será submetida ao plenário desta Casa de Leis para apreciação em sessão ordinária oportuna, valendo-se quanto ao arquivamento ou seguimento do feito por todos os membros desse legislativo. Os prazos desta comissão restam suspensos a partir dessa data. Diante dos fatos narrados, o presidente da comissão processante encaminhou a ata anteriormente lida para o presidente da Câmara Municipal de Guamiranga para que adotasse as providências cabíveis. O mesmo encaminhou a ata para a procuradora da Câmara Municipal, que, consultada quanto à legalidade do procedimento adotado pelo presidente da comissão processante, emitiu parecer jurídico opinando pela nulidade do ato de arquivamento sumário determinado na audiência de instrução, devendo o referido processo retornar à fase em que parou, qual seja, redesignação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas e tomada de depoimento pessoal do acusado. Diante de tão assertivos argumentos, a comissão processante deliberou, tornando nulo o arquivamento da comissão e restabelecendo a fase processual onde se encontrava. Segue o teor da ata da terceira reunião e das deliberações. Ata da terceira reunião da comissão processante. Aos 8 de março de 2016, às 4h05 da tarde, reuniram-se nesta Câmara Municipal de Guamiranga os senhores membros dessa comissão processante, vereador João Sávio, presidente, Cleberson Cordiak, vereador relator, vereador Nelson Fila, membro. Foi lido inteiro o teor do parecer jurídico apresentado a esta comissão, elaborado pela doutora Priscila Alves Sequinel, advogada da Câmara de Vereadores de Guamiranga, onde sugere que o ato de arquivamento realizado durante a audiência de instrução do dia 16 de fevereiro seja declarado nulo pelos motivos ali expostos. Em seguida, os membros da comissão deliberaram e, por unanimidade, declararam nulo tal ato, após manifestaram a vontade de dar continuidade aos trabalhos da comissão processante. Após o presidente deliberou acerca das providências a serem tomadas, que são as seguintes.
Notificação da defesa do acusado quanto à continuação dos trabalhos. Designação de audiência de instrução para a data de 14 de março de 2016, às 8 horas da manhã. Nova intimação das testemunhas arroladas por esta comissão para prestarem depoimento. Ficou ainda estabelecido que o rol testemunhal é Simone Galvão, Cristiane Pacheco dos Santos, Nilson Roberto Tax, Cláudia André Schomberger Pontarolo, Bruno Rebinski, Jefferson Gonçalves Pereira e Maurício Eidan. Deliberação da comissão processante. Os membros dessa comissão, por unanimidade de votos, resolvem tornar nula a audiência de instrução realizada em data de 16 de fevereiro de 2016, anulando desta forma todos os seus atos, inclusive a deliberação intempestiva e preclusa do presidente João Sávio e do membro Nelson Filho, no sentido de arquivar os trabalhos dessa comissão, por ir contra a disposição expressa do Decreto-Lei 201 de 67, que dispõe sobre a responsabilidade do prefeito e dos vereadores a outras providências. Restando nula a ata da audiência, nos termos do parecer jurídico da advogada da Câmara Municipal de Guamiranga. Esta deliberação entra em vigor na data da assinatura pelos referidos membros, revogadas as disposições em contrário. Deliberação do presidente da comissão. Na qualidade de presidente da comissão processando, nos termos do artigo 5º, inciso 3 do Decreto-Lei 201 de 67, designa o início da instrução ante a anulação da audiência realizada em data de 16 de fevereiro de 2016 e desde logo determina a realização de audiência de instrução para a oitiva das testemunhas arroladas por esta comissão e realização do interrogatório do acusado. Após a instrução, abre-se o prazo de 5 dias para a apresentação de alegações finais, para que seja emitido o parecer final sobre a procedência ou não da acusação. Em sendo procedente, essa comissão requererá ao presidente desta Casa de Leis a realização de sessão de julgamento nos termos do artigo 5º, inciso 3 e 5 do Decreto-Lei 201/67. Intime-se a defesa do acusado, o vereador Marcos Arleinaz, informando da anulação do ato de arquivamento. Também designa a data da nova audiência de instrução, qual seja dia 14 de março de 2016, às 8h30. Determino também a intimação das testemunhas. Também determino que nessa data seja realizada a nova oitiva do acusado, o vereador Marcos Arleinaz. Do depoimento